Mateus capítulo 27, do versículo de número 45 ao versículo de número 56. Diz assim o texto bíblico: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando em alta voz, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar nesse instante? Senhor bendito, a Tua palavra foi lida, e nós louvamos o Teu glorioso nome, pela liberdade que temos de lermos a Tua palavra e nela meditar. Mas, Senhor, nós somos frágeis, e nós não conseguimos compreender a Tua palavra claramente por nós mesmos, a ponto de aplicá-la à nossa vida, ao nosso coração e transformar o nosso próprio viver. Nós necessitamos do Teu Espírito Santo, nós necessitamos da iluminação que o Senhor nos concede, nós necessitamos da atuação do Espírito Santo do Senhor no nosso coração. Então, fale ao nosso coração nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. A morte do Senhor Jesus, ela foi marcada por alguns acontecimentos singulares. E a morte do Senhor Jesus, ela possui um significado, uma mensagem que ultrapassa tempos, épocas e ultrapassa alguns limites geográficos. Esse texto que nós acabamos de ler mostra alguns desses eventos singulares, desses eventos marcantes que aconteceram durante a morte do Senhor Jesus. Observe, por exemplo, o versículo de número 45, o texto diz assim que houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. A maneira do judeu lembrar das horas era mais ou menos isso. A hora sexta, a hora nona, correspondia às 12 horas da tarde até às 3 horas da tarde. Do meio-dia às 3 horas, trevas sobre toda a terra. Sobre toda a terra dos judeus. Não que fosse sobre todo o mundo, não está dizendo isso, mas sobre toda a terra dos judeus. Trevas. Algo estranho. Um acontecimento singular. Outra coisa que ocorreu, que foi singular, versículo de número 51, diz que o véu do santuário, ele foi aberto, ele foi rompido, de alto a baixo. E aqui uma coisa muito interessante, porque o santuário, ele possuía 2 véus. Um que separava, um era mais interno, separava o santo dos santos do santo lugar. E o outro era mais externo, separava a entrada do santuário ao pátio. O texto não diz qual dos véus foi rompido, embora mais tarde o escritor de Hebreus parece indicar a mim e a você que tenha sido o véu do Santo dos Santos. Mas esse véu ele foi rompido. Jesus morreu, expirou, o texto diz, e de repente esse véu foi rasgado.
Uma outra coisa que aconteceu de forma muito interessante, versículo de número 51, diz que houve um terremoto, toda a terra se abalou, as rochas fenderam, e houve um terremoto ali. Verso de número 54 diz que alguns que ali estavam, vendo, notando aquele terremoto, acharam algo estranho. Mais estranho ainda é o que está no versículo 52, que diz que depois que houve esse terremoto, alguns túmulos se abriram, e santos que dormiam ou estavam mortos, eles ressuscitaram. Eles não apareceram de imediato para as pessoas na cidade no dia da morte do Senhor Jesus, mas o texto diz que depois que Jesus ressuscitou, ou seja, primeiro veio a ressurreição de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, alguns deles apareceram para parentes e amigos. Algo estranho. Coisas singulares aconteceram na morte do Senhor Jesus. Mas aquela morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário também trouxe uma mensagem singular. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer que a cruz do Senhor Jesus Cristo, ela possui uma mensagem. Ele fala sobre a palavra da cruz. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós não vemos essa palavra da cruz como o apóstolo Paulo descreveu, mas o texto nos fala também de uma mensagem da cruz. O texto nos fala aqui, pelo menos, de 3 vozes que aconteceram ali naquele dia, naquele momento, quando as trevas cobriram toda a terra dos judeus. 3 vozes surgem. E eu acho bem interessante. Eu começo a ler o texto bíblico e fico imaginando, claro que o evangelista Mateus vai falar sobre as vozes. Ele não pode falar sobre o que ele viu, porque estava tudo em trevas, estava tudo escuro. Então ele vai descrever o que ele ouviu, o que as pessoas ouviram. E o que as pessoas ouviram? 2 clamores do Senhor Jesus, 2 gritos de Jesus, e 2 opiniões das pessoas que estavam ali na cruz. É engraçado que quando você olha para a narrativa de Mateus, quando você olha para o texto de Mateus, ele parece ser o texto mais longo. Todos os evangelistas falam da morte de Cristo, mas Mateus, ele parece ser mais detalhista, parece ser um texto mais longo daquela descrição. E aqui o texto fala sobre essas vozes que ocorrem ali na cruz, da cruz e ao redor da cruz, e essas vozes acabam de alguma maneira indicando para mim e para você a mensagem daquela cruz. Quais são elas? Vamos observar. Em primeiro lugar, o versículo de número 46. Aqui, a voz de Jesus Cristo é ouvida. O texto diz: por volta da hora 9ª, ou seja, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz. A palavra clamar significa gritar. E se você quiser alguma coisa mais anti-heróica, é aquele que foi o fundador do cristianismo. Se você compara o cristianismo apenas como religião, pense naquele que é o fundador do cristianismo, naquele que é o principal representante dos cristãos. No momento da sua morte, ele grita. Isso é anti-heróico? Se fosse um grego escrevendo o Novo Testamento, ele não colocaria isso. Ele escreveria algo sobre um Hércules que tem uma força imensa e que no momento da morte ele permaneceria intocável, em uma atitude inabalável. Ele permaneceria imovível naquele momento, porque seria o grande herói. Mas o cristianismo, a fé cristã e o Novo Testamento não é uma questão de invenção da mente humana. Pedro coloca isso de maneira muito clara. A palavra de Deus não foi inventada pela mente humana. A fé cristã não foi inventada, gerada pela mente humana. Por isso, Mateus escreveu o que de fato aconteceu. E aí nós precisamos compreender o que significou aquele grito do Senhor Jesus Cristo. Não foi um grito de desespero. Jesus não entrou em desespero em nenhum momento na cruz do Calvário. Não foi um grito anti-heróico de alguém que se acovardou no momento da morte. Mas foi um grito onde o Senhor Jesus Cristo expressou quão profundo, quão intenso foi de fato o sofrimento dele. Aquilo que tem sido chamado de a paixão de Cristo.
Qual que foi, de fato, a paixão de Cristo e a intensidade do sofrimento dele? Eu quero que você note no texto bíblico que Jesus não expressou a sua dor, o seu sofrimento, por causa da dor física que ele estava sentindo. Ele não gritou, minha mão, minha mão. Ele não gritou, meus pés que foram cravados na cruz. Nada disso. Ele não clama pela dor física. Ele não clamou pela dor relacional. Ele poderia ter dito, me sinto tão sozinho. Nessa cruz, eu me sinto tão isolado. Os meus discípulos fugiram no momento em que eu fui preso. Ninguém ficou. Alguns que se encontravam ali, ao pé da cruz, eles ainda zombavam dele, como nós veremos daqui a pouco. Mas o grito do Senhor Jesus não foi um grito de alguém que estava sofrendo de abandono relacional pelos amigos. É bem verdade que alguns que aqui estão, nós gostamos tanto das amizades, nós gostamos tanto das pessoas, que quando nós temos alguns relacionamentos que são quebrados, a nossa vida fica totalmente desconjuntada, nós não sabemos como viver. Mas não era esse o ponto de Jesus ali na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, Jesus não estava expressando o seu sofrimento existencial. Ele poderia dizer simplesmente, puxa vida, só tenho 33 anos, sou na flor da minha idade, sou tão jovem, e agora, tão jovem, eu morro. Não era o sofrimento existencial. O sofrimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário era o sofrimento espiritual. Ele se viu desamparado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase é a citação do Salmo de número 22. E lá no Salmo de número 22, o salmista escreve, você pode até chamar o Salmo de 22, da oração de Jesus na cruz do Calvário, porque ele citou o Salmo 22. E como o livro dos Salmos é um conjunto de orações e cânticos, ali na cruz do Calvário Jesus se lembrou das palavras do Salmo 22. E no Salmo 22 o salmista diz, eu sou verme, eu não sou homem. Sou opróbrio dos homens, sou desprezado do povo. Mas Jesus clama dizendo, Deus meu, por que que o Senhor me desamparou? Você já prestou atenção que quando eu e você somos abandonados, quando nós somos abandonados, o grau de amizade, de intimidade da pessoa que nos abandonou justifica e explica a profundidade da nossa dor. Vamos imaginar que você tenha sido abandonado por um colega no Facebook que você nunca viu. Você vai dizer, fulano simplesmente me bloqueou no Facebook dele. Tudo bem, não tem importância. Eu vou acrescentar alguém mais. Não é? A dor não é tão grande assim. Você não entra em desespero. Você não precisa de terapias se isso acontecer. Correto? Mas vamos imaginar que você seja abandonado, desprezado por alguém que você de fato ama. Pense na mãe quando ela é abandonada ou desprezada pelo filho. Essa mesma que o carregou no seu ventre por 9 meses. Essa mesma que às noites ela tinha que acordar para saber onde ele estava. Essa mesma que quando ele ficava enfermo, ela o levava ao hospital e lá ficava com ele no hospital. Essa mesma que preparava o seu café da manhã, o seu almoço, a sua roupa, a sua cama. Imagine a dor de uma mãe se ela é abandonada pelo filho. Imagine a dor e o estrago que acontece, e alguns de vocês já experimentaram isso aqui, que acontece quando um relacionamento é quebrado. Um relacionamento conjugal é quebrado. Alguns de vocês já experimentaram essa dor. E vocês sabem muito bem quão intenso é isso. Pense agora no relacionamento do Senhor Jesus Cristo com o Pai. Aquele relacionamento que nunca havia tido qualquer indício, qualquer indicação de desentendimento. Pela primeira vez, em toda a eternidade, pela primeira vez, o Senhor Jesus Cristo experimenta agora o Pai virando as costas. E o grito é, por quê? Qual a razão desse desespero? A explicação da razão desse desespero, ou desse abandono, dessa deserção do Pai, está aí no versículo de número 46, quando diz assim, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra.
Você deve se lembrar que na Bíblia Sagrada, trevas normalmente estão associadas a expressões do juízo de Deus. Quando Deus mandou as pragas para o Egito, a nona delas era trevas, trevas densas. No livro de Amós, o Senhor Deus disse que Ele haveria de julgar o seu povo, Ele traria juízo sobre o seu povo. E Ele diz assim: sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e eu entenebrecerei a terra no dia claro. O que aconteceu naquele momento em que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Trevas sobre toda a terra, juízo de Deus sobre o próprio Jesus. Mas ele diz, por quê? Porque na cruz do Calvário ele representava a mim e a você. Na cruz do Calvário ele representava, e ele tinha sobre ele os meus e os seus pecados. Na cruz do Calvário, Jesus morria não por ele mesmo, mas ele morria pelo povo que ele estava ali por salvar. O profeta Isaías já havia identificado isso, já havia explicado isso. Isaías 53 é um texto clássico. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A minha única contribuição para com a salvação foi com os meus pecados sobre o Senhor Jesus, para ele morrer lá na cruz do Calvário. Interessante, porque a Escritura Sagrada, em um determinado texto, no Evangelho de João, diz que chegando a hora, Jesus pegou a sua cruz. E eu leio aquele texto e penso, deve ser uma ironia de João. Porque a única coisa que não era dele era a cruz. O universo era dele, o mundo era dele, aqueles soldados todos eram dele. A única coisa que não pertencia a ele, mas pertencia a nós, era a cruz. A paixão de Cristo foi a paixão por obedecer o Pai. A paixão de Cristo foi a paixão por morrer por mim e por você. Ali estava. Deixa eu só ajudar você em certo sentido. No Antigo Testamento tem uma história muito interessante que já se tornou tema e assunto de livros, inclusive. Abraão, grande Abraão, aquele que foi chamado amigo de Deus. Deus pediu que Abraão entregasse o seu próprio filho e Abraão cumpriu, ele obedeceu a Deus. Mas antes de Abraão matar o seu filho Isaque, uma voz do céu gritou: Abraão, não faças mal ao rapaz, porque agora eu sei que você me ama. Você já prestou atenção que se você utilizasse aquela mesma lógica daquele episódio na vida de Abraão, Jesus lá na cruz do Calvário, morrendo, o Filho unigênito de Deus sendo entregue por amor a mim, por amor a você, eu e você deveríamos concluir dizendo: ó Deus, agora eu sei o quanto o Senhor me ama. Paulo diz isso. O amor de Deus foi expresso a nós na morte do Senhor Jesus. Então a cruz do Senhor Jesus Cristo proclamou e proclama o amor do Pai por mim e por você. Os meus pecados estavam sobre ele, da mesma maneira como os pecados de Adão estão sobre nós. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Não era por ele que ele gritava, mas porque ele levava sobre si os nossos pecados. Foi um grito, foi um gemido, proclamando a verdadeira paixão do Senhor Jesus. Obedecer ao Pai, para salvar, para redimir um povo, para o próprio Pai. Segunda coisa que eu gostaria que você observasse, está no versículo de número 50. Versículo 50 diz assim: e Jesus clamando outra vez, com grande voz. O texto não diz o que Jesus clamou. Mas se você observar nos outros evangelhos, especialmente o evangelho de João, lá vai dizer que Jesus Cristo, antes dele expirar, antes dele morrer, ele clamou novamente. E o que ele disse lá foi: está consumado, está feito, está cumprido, pronto, finito. Simplesmente isso.
Era o que Jesus estava dizendo naquela cruz. Naquela segunda vez que Jesus gritou, que Jesus clamou, ele simplesmente disse: não há nada mais para ser feito em prol da salvação desses por quem eu estou morrendo. E observe aqui os eventos que sucedem, aqueles que seguem esse grito do Senhor Jesus Cristo. O véu do santuário se rompe, indicando que a partir daquele momento não há mais separação. O véu rompeu, existe livre acesso, o véu foi aberto, a iniciativa foi de Deus, porque ele foi aberto do alto a baixo, o véu foi aberto, significando que Jesus foi abandonado lá naquela cruz, pelo Pai, para que eu e você pudéssemos ser aceitos, e agora pudéssemos ser recebidos. Houve um terremoto, sepulcros abriram, tudo aquilo, simplesmente indicando, não há nada mais para ser realizado. A morte não possui a sentença última. Até os mortos naqueles sepulcros, eles ressuscitaram depois, porque a morte não possui mais a sentença última. Jesus possui a última palavra. Tudo foi feito. O que significa isso? Salvação é obra completa do Senhor Jesus Cristo. Você não é salvo pelos seus méritos. Você não é salvo porque você é bom. Você não é salvo porque você sempre se comportou bem em toda a sua vida. A salvação, ela só é pela obra de Cristo Jesus. A salvação só acontece pelos méritos de Cristo Jesus. Algumas pessoas perguntam para mim: você acredita na salvação pela obra ou pelas obras? Eu digo: pelas obras não, pela obra sim. Pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é pelo meu merecimento, não é pelo que eu fiz, mas pelo que o Senhor Jesus Cristo fez. Ela é completa no Senhor Jesus Cristo. Bom, mas com isso quer dizer que nós não precisamos mais fazer nada. Nós não precisamos viver de nenhuma maneira temendo a Deus, dedicando-nos a Deus. Se você quiser viver como qualquer ingrato, você vive, mas lembre-se que pela ingratidão existe também condenação. O ponto é que a partir de agora, aquilo que eu faço, a maneira como eu vivo, a preocupação que eu tenho com a minha devoção, com a minha santidade, a maneira de falar, a maneira de viver, a maneira de me comprometer com a igreja, com o reino de Deus, com a divulgação da palavra de Deus, não é para merecer a salvação, mas é porque a salvação já foi concedida. É nesse sentido. Eu acho muito interessante como que tantas vezes nós não conseguimos entender essas coisas. Se nós estivéssemos em uma seita, em uma igreja, que bombardeássemos com mensagens dizendo: faça isso, faça aquilo, porque senão você perde a sua salvação, senão você nunca vai adquirir a sua salvação, nós não teríamos nenhuma dificuldade no calor intenso do sol, sair tentando levar comida para quem não tem comida, levar pregação do Evangelho, distribuindo Bíblia para quem não recebe, vindo para a igreja, frequentando todos os cultos, todas as reuniões de oração, tudo isso, tudo aquilo, porque nós acharíamos que a salvação depende de nós. Mas quando nós ouvimos a mensagem gloriosa, verdadeira do Evangelho de Cristo, a salvação não depende de você, aí nós achamos que nós podemos ficar com os braços cruzados. Muitas vezes na nossa cabeça, o jogo de futebol é mais importante do que o culto. Uma saída com os amigos é mais importante do que a comunhão dos santos. Falar da vida dos outros é mais importante do que pregar o Evangelho. O que está acontecendo aqui? Totalmente o inverso. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela obra de Cristo. Mas essa salvação deveria receber uma resposta de gratidão da nossa parte, de falarmos: Senhor, agora eu sei o quanto o Senhor me ama, e essas pequenas coisas que eu faço com louvor, gratidão, expressão do meu amor a Ti. Por favor, eu Te amo também. Compreendeu a diferença? O primeiro grito do Senhor Jesus Cristo foi uma expressão do quanto Ele nos ama. O segundo grito do Senhor Jesus foi aquela expressão dizendo: não há nada mais para ser feito. Tudo que você pode fazer é receber e agradecer. Terceira coisa que eu gostaria
que vocês observassem, agora não é mais a voz vinda dos lábios de Jesus, mas as vozes vindas dos lábios daqueles que estão diante da cruz. Versículo de número 47 diz assim, que algumas pessoas, quando ouviram que Jesus clamava, Deus meu, por que me desamparaste? Elas dizem assim, ele chama por Elias. E outros diziam mais ou menos assim, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Elias foi o profeta no Antigo Testamento que não morreu, ele foi tomado, ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus e ele não morreu. De alguma maneira, algumas daquelas pessoas pensaram mais ou menos o seguinte, quem sabe Jesus está esperando que Elias volte das nuvens e ele o arrebate nesse exato momento e o livre dessa angústia. Eles interpretaram totalmente errado. É claro que a palavra Elias e Eli, ela é muito parecida, não apenas no português, mas também do hebraico, ou no aramaico, que provavelmente foi o que Jesus disse. Eli ou Eloi, seria muito parecido. Então, por alguma razão, você pode dizer, não, eles interpretaram mal, o som foi muito parecido, mas eu acho muito interessante é que eles não querem saber o que ele está de fato dizendo, mas eles agem, inclusive, com zombaria, dizendo mais ou menos o seguinte, vejamos se Elias vem salvá-lo. E alguns ainda intensificam a zombaria, pegando uma esponja, colocando aquela esponja num caniço, embebedando aquela esponja de vinagre e colocando na boca do Senhor Jesus Cristo. O que isso me ensina? Que aquelas pessoas interpretaram errado, totalmente errado, tudo o que estava acontecendo. E não é para ficar admirado quando você vê como que as pessoas interpretam mal a cruz do Senhor Jesus. Alguns interpretam a cruz de Cristo como um misticismo. Lembra do sinal da cruz? Lembra da pessoa usar sempre um crucifixo no pescoço e com isso pudesse estar livre de todos os males? Isso é misticismo. A cruz não foi para ser interpretada dessa maneira. Outras pessoas olham para a cruz de Cristo e elas interpretam a cruz como desprezo. Totalmente desprezo. Elas não entendem mais o que significa a cruz. O que é, de fato, a cruz. Alguns tatuam a cruz no corpo, mas aquilo não tem significado algum para eles. Um desprezo. Não entenderam o que estava acontecendo ali. Essa é uma das reações comuns. Continua ainda. A segunda reação comum está na palavra agora do centurião, versículo de número 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Como que eles responderam à cruz? Em primeiro lugar, o texto diz que eles atentaram para os acontecimentos, eles observaram o que está acontecendo. Qual que é a lógica de tudo isso que está acontecendo? Em nenhuma outra morte você tem eventos como esse, nenhuma outra morte é acompanhada por um terremoto, nenhuma outra morte foi acompanhada por trevas, nenhuma outra morte foi acompanhada pelo véu tendo se rompido. Esses são fatos palpáveis, tangíveis e visíveis. É algo diferente. E a conclusão lógica foi, nós não estamos diante de alguém comum. Nós estamos diante de alguém que é especial. E aí eles confessam, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. E quando eles confessam, o texto diz, eles estão cheios de temor naquele exato momento. A minha pergunta para você na manhã desse domingo, quando nós ouvimos hinos sobre ressurreição, quando nós lemos um texto que fala sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, a singularidade e a mensagem daquela morte, a minha pergunta para você é, qual tem sido a sua resposta à morte do Senhor Jesus? Como você interpreta? Você tem interpretado com descaso? Assim, ele morreu. Interessante. Ou você tem interpretado com a confissão, dizendo, de fato, ele é o Filho de Deus. De fato, há temor no meu coração. Quando eu falo sobre o Senhor Jesus Cristo, quando eu penso em Jesus Cristo, ele é Filho de Deus, meu coração se enche de temor e a minha vida será vivida para ele.
Qual tem sido a maneira como você interpreta no seu dia a dia? Por outro lado, eu gostaria de lembrar você que está aqui na manhã desse domingo, e mesmo algumas pessoas que nos assistem, nos ouvem pela internet. Há momentos na nossa vida em que nós somos tomados por aflições, angústias, problemas, dor, enfermidades, a morte até. Esse texto deixa bem claro para mim e para você, a morte não tem mais a última palavra. Nem mesmo a morte tem a última palavra. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele disse, finito, está consumado. E a partir daquele momento, até mesmo algumas pessoas que estavam no túmulo foram ressuscitadas. A vida em Cristo Jesus será a sentença final. Terceiro lugar, eu quero lembrar você que luta com aquele problema existencial que tantas vezes nós temos, todos nós, esse desejo de sermos aceitos. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Você deseja ser aceito pelo grupo na faculdade. Por causa disso você faz algumas coisas que seus pais ficam tristes até com você. E algumas coisas que no momento de sensatez você até vai condenar, dizendo quão tolo eu fui. Mas você não quer ser rejeitado, você quer ser aceito. Então você deseja ser aceito pelo grupo. Você deseja ser aceito pelo namorado, pela namorada. Você deseja ser aceito por sua nora, por seu genro. Qualquer sogro e sogra aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Você deseja ser aceito pelo seu filho, pela sua filha. Você deseja ser aceito na igreja. E tantas vezes você convive com toda essa dificuldade, essa tensão. Será que de fato alguém me ama? Será que de fato alguém me recebe? A morte do Senhor Jesus Cristo é a declaração de Deus para você, dizendo o seguinte: o meu filho foi desamparado naquela cruz do Calvário, para que você pudesse ser recebido. Venha. Eu dei as costas para o meu filho, para que você pudesse vir a mim, a um novo e vivo caminho. Então venha para Deus. Derrame o seu coração diante de Deus. Diga para Ele: Senhor, me perdoe. Eu estou aqui. Eu pertenço a Ti. Eu sou Teu filho. Me dá alegria de saber que um dia eu também experimentarei dessa ressurreição, se não da transformação, quando Jesus vier. E eu terei plena comunhão contigo. Porque o Teu Filho unigênito deixou de ser unigênito e abriu mão desse título. E Ele se tornou o Teu Filho primogênito. Para que eu agora pudesse também ser adotado por Ti. Para que outras pessoas pudessem ser adotadas por Ti. A cruz proclama a redenção. A cruz proclama a salvação e a aceitação. Então venha. Venha. Vamos orar ao Senhor nesse instante.